Olá, meus amigos e amigas do Fraternidade. Muito feliz por estar junto com vocês, para que nós possamos nos conectar de alguma forma e que é o melhor, falando de Jesus, aprendendo com essa doutrina que tanto nos auxilia. Hoje eu escolhi para nossa preparação antes da prece esse livro aqui, ó, Todo Dia. É um livro pequenininho, vocês devem conhecer, mensagens pequenas que fazem a gente refletir, pensar um pouco o nosso dia a dia. Então, eu vou ler aqui a mensagem que eu abri, é a mensagem 63. Cultiva o entendimento, mobilizando a ti mesmo no caminho do amor, e despertarás entre os homens a caridade, que é a senda de luz para a vida maior. É uma boa mensagem também para a gente pensar um pouco quais os caminhos que nós estamos percorrendo. Então, aproveitando agora, vou convidar a todos para que nós possamos fechar os olhos e fazer a nossa prece inicial. Mestre Jesus, muito obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade. Que o Senhor possa iluminar os nossos caminhos, abençoar a todos os nossos irmãos e irmãs que estarão junto conosco. Que o Senhor possa também, Mestre, estar junto daqueles irmãos que estão sofrendo, que estão doentes, que estão perdidos nos vícios, nas ruas, que todos possam ser amparados com o seu amor. Que o Senhor também possa receber todos esses nossos irmãozinhos e irmãzinhas que estão desencarnando, que eles possam ser recebidos, esclarecidos, também nas suas necessidades, que os seus entes queridos que ainda continuam encarnados, que possam buscar um melhor entendimento e que também possam ser consolados em seu amor. Muito obrigado, Mestre, que nós possamos estar sempre firmes junto a Ti. Que assim seja. Então, agora a gente vai para nossa reflexão que foi proposta pelos nossos amigos. Uma ótima proposta, diga-se de passagem, está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é a psicografia de Chico Xavier e do nosso irmão Emmanuel. Essa mensagem, a mensagem 26, que é a padecer. Emmanuel pega um trechinho do Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, para decorrer e explanar sobre esse padecer, para a gente ter esse entendimento. Então, esse trecho do Apocalipse é o nada temas das coisas que hás de padecer. E aí, quando a gente já vem com essa palavra padecer, sofrer, isso já nos traz alguns pensamentos, né? Ninguém gosta de padecer, ninguém quer sofrer de uma forma geral, mas nós que vivemos num mundo de provas e expiações, que ainda exige ter a matéria, e a matéria vai sofrer de alguma forma, vai padecer, seja qual ela for, seja a madeira, o ferro, o vidro, a borracha, esse corpo aqui, o seu corpo, em algum momento ele vai padecer e vai sofrer em alguma situação. E a gente precisa ter esse entendimento que quem não precisava padecer aqui na Terra e veio para exemplificar para todos nós que numa terra de provas e expiações seria inevitável
passar por esses sofrimentos que nos auxiliam. Esse foi Jesus. Jesus veio à Terra, nos deixou inúmeros ensinamentos, ele exemplificou, ele só não falou, ele também fez, ele passou, ele nos sugeriu perdão, dar a outra face, amar ao próximo e padeceu. Ele padeceu, a carne sofreu, porque era necessário por várias situações, mas se ele, que não precisava padecer, não precisava sofrer, veio aqui e mostrou para todos nós que seria necessário. Então que a gente possa, agora eu vou lendo um pouco, um trechinho, o texto não é muito grande, eu vou ler alguns trechos, a gente vai falando um pouco, levando a reflexão, para a gente entender esse padecer e essa leitura que o nosso irmão Emmanuel dá para o sofrimento. Então começamos assim, ó. Como eu disse lá do livro Caminho, Verdade e Vida, 26, Padecer. Uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar. Alijar é retirar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. Jesus estava preocupado com o medo que estava no coração dos discípulos que precisavam continuar espalhando o Evangelho e os ensinamentos. Então Jesus já tinha essa preocupação conosco e com certeza ele ainda continua a estar preocupado com o medo dentro do nosso coração, porque nós sabemos que o medo pode nos levar a situações muito difíceis e o medo abre portas para influências não tão positivas. Então, Jesus tem essa preocupação conosco e nós precisamos estar trabalhando isso dentro de nós. Eu costumo pensar, principalmente neste momento que nós vivemos de pandemia, que em muitas horas o medo bate sim em nossas portas, mas a gente precisa de alguma forma continuar a viver, continuar as nossas batalhas diárias, mas a gente nunca pode deixar de tomar cuidado. Então eu tenho sugerido a mim mesmo que eu trocaria essa palavra medo por respeito, porque quando a gente respeita, quando a gente olha o problema, a situação, aquilo que pode me trazer risco ou trazer riscos para as outras pessoas, e eu colocar o respeito, eu vou tomar o cuidado necessário comigo e com o outro. E não vou estar com o medo que vai me paralisar, que vai atrair de alguma forma situações não favoráveis. Então a espiritualidade amiga está sempre nos auxiliando. Então a gente precisa ter esse raciocínio para buscar essa coragem com respeito e tomar muito cuidado com o medo, porque o medo, como eu disse antes, abre muitas portas para influências não tão boas, daqueles espíritos que não querem o nosso bem e querem mesmo aproveitar dessa oportunidade para aumentar cada vez mais o nosso medo, desespero, e depois até pode se desdobrar aí uma obsessão. Então a gente precisa estar bem atentos. Então é por isso que Jesus também já tinha essa preocupação de tirar o medo dos corações nossos, né? Por que não? E aí, continuando o texto, a aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. A gente está falando de fé agora. E fé é algo que às vezes as pessoas falam muito, mas praticam pouco.
a verdadeira fé. Porque fé não é eu tenho ou não tenho, acredito ou não acredito. Fé é algo muito maior. Fé é entrega, é se entregar na mão de Deus. E isso é importante para que nós todos possamos fazer. Porque quando nós estamos na mão do nosso Pai, tudo se tranquiliza, o nosso coração acalma. Então é algo que a gente precisa trabalhar de verdade e com muita calma e com sinceridade. Tem uma história que é do Francisco de Assis. Ele estava num inverno muito intenso na Itália e ele fazia muitas viagens, né, entre um convento e outro. E as viagens sempre muito duras, né? Viagem na neve, então muito frio, molhado, às vezes com fome, dificuldades mesmo de fazer essas viagens, mas eram viagens necessárias. Então, o nosso irmão Francisco de Assis estava numa dessas viagens com um frei e foram na sua caminhada. Já tinham andado o dia todo, bateram na porta do convento, aí eles abriram só um pedacinho assim, ó, para ver quem era. Aí, ó, é o Francisco de Assis. Que Francisco de Assis? Que Francisco de Assis? Nada. Fechou e foi lá para dentro. E aquilo deu um desespero no frei que estava junto com Francisco de Assis. Porque eles já estavam com fome, com frio, uma dificuldade, ia anoitecendo, ia piorar toda a situação. Então eles estavam numa situação bem difícil. E diz que Francisco de Assis ficou tranquilo, ficou sossegado, sereno, arrumou um cantinho para sentar, ficou tranquilo. E o frei agoniado, né? Ia para lá, ia para cá, não, nós vamos padecer aqui. E aí Francisco de Assis ficou calmo. E aí o frei falou, mas Francisco, pai Francisco, como pode o senhor ficar tranquilo? Aí ele falou, meu filho, você não entendeu que neste momento nós estamos 100% na mão de Deus. E esse é o melhor lugar para estar em nossa vida. Agora estamos na mão de Deus. Deus vai fazer o que Ele achar melhor conosco. Então a gente precisa nos entregar e esperar e ver o que Deus quer para nós. Diz que passou um pouquinho mais de tempo, o pessoal pensou um pouquinho melhor lá dentro, falou assim, vamos ver quem é essas duas pessoas que tá lá? Vai que é, né? E mesmo que não for, né? Não custa nada a gente ajudar. Diz que abriram, aí foram lá, abriram a porta, e aí Francisco de Assis e o Frei conseguiram entrar. Então essa é uma reflexão importante, principalmente nos momentos mais difíceis, nos momentos que vai exigir de nós essa serenidade, essa tranquilidade, essa entrega para o nosso Pai. E é importante, porque quando a gente consegue esse equilíbrio, consegue se concentrar, ter a tranquilidade que Deus vai agir na nossa vida da melhor forma possível, principalmente para a nossa evolução. Quando a gente tem essa tranquilidade, parece que tudo flui, né? As coisas vão melhorando e as coisas vão se encaixando, a gente vai enxergando soluções. Então é muito importante, nesses momentos que a gente precisa exercitar a nossa fé, a gente entregar na mão de Deus, fazer as nossas preces, fazer a nossa parte, mas confiar, saber que Deus sempre vai estar olhando por nós e fazendo o melhor para o nosso espírito e para a nossa evolução. Então, fé é algo que a gente precisa olhar com muito carinho também, com muita serenidade, para a gente conseguir desenvolver ela da melhor forma possível. E seguindo o nosso texto, o sofrimento, afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante
ao do menino que perdeu seus brinquedos. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser possível a prática do mal. Revoltam-se outras, porque Deus não lhes atendeu aos caprichos perniciosos. Jesus sempre está conosco e sempre foi muito sincero com a gente. Ele não contou uma história que nós teríamos vida fácil aqui na Terra. Nós vamos precisar passar por algumas situações. E aqui diz, né, a criança que perde o brinquedo. E eu custei um pouco para entender sobre isso. Mas o que é esse perder o brinquedo? Muitas das aflições que nós passamos são situações que nós criamos nessa vida mesmo. Então, a gente precisa entender que às vezes esses freios que Deus coloca em nossa vida, nos limitando de fazer coisas que a gente já está acostumado a fazer há muito tempo, são situações para nos auxiliar e para nos colocar no trilho novamente. Então, se a gente tem excessos com alimentação, excessos alguns com bebidas, esses excessos podem nos atrapalhar e podem afetar diretamente a nossa encarnação, até podendo fazer uma diminuição do tempo que a gente estava programado para estar aqui. Então, em alguns momentos podem ocorrer algumas doenças que vão nos frear. Por exemplo, do alimento, vou usar o exemplo do alimento. Então, não pode já comer como você come, então você vai ter que dar uma segurada, porque senão você vai desenvolver uma diabetes, vai ter problemas. Então, isso são as corrigendas que a gente reclama, porque a gente quer continuar comendo, a gente quer continuar bebendo, continuar fazendo o que faz, e nem sempre é bom. Então, a gente precisa entender o que é essa criança mimada dentro de nós, que quer continuar fazendo bagunça e não quer ter responsabilidade de nada. Então a gente precisa estar trabalhando. E saber também que Jesus, como eu disse, sempre vai estar conosco. Então a gente vai sofrer, a gente vai ter as situações aqui na Terra, seja pela vida atual, seja pelas vidas passadas, algum momento vai ter. Mas Jesus disse que sempre ia estar conosco, que Ele não deixaria nós todos órfãos, porque Ele estaria conosco. Às vezes as pessoas ficam falando, eu vejo que a gente assiste várias coisas, a gente tem irmãos e irmãs de outras religiões, o pessoal fala de Jesus voltar, né? E esses dias eu estava estudando aqui na nossa casa com o nosso dirigente Marcos, e eu perguntei para ele, eu falei assim, Marcos, e aí? Essa volta de Jesus que o povo fala? Aí ele falou assim, Wagner, eu não acredito nessa volta de Jesus. Eu falei, mas por quê? Ele falou porque Jesus nunca foi embora. Jesus sempre esteve conosco, sempre está preparado para nos auxiliar. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, esse nosso irmãozão aí nunca deixou a gente. Jesus está na terra desde a criação da terra. Então, ele teve o seu momento aqui na carne e ele nunca nos deixou. Sempre está conosco, porque ele é o nosso governador, ele é o nosso irmãozão que cuida de todos nós e nos auxilia. Então, os sofrimentos, todas as situações aí que vai acontecendo na nossa vida, seja qual o motivo, a gente precisa aprender a lidar com elas e tirar o melhor proveito e saber que nós temos Jesus para nos auxiliar, temos aí todos os ensinamentos que ele deixou, aí a gente tem a doutrina, Kardec, temos vários escritores, temos o nosso Chico, que trouxe
tantos livros que também nos auxiliam, junto com o nosso irmão Emmanuel, para nos auxiliar nessa caminhada e nesse entendimento aí, quando a gente perde o nosso brinquedo e fica meio nervoso, tá bom? Então vamos aqui, ó, continuando. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que está nos céus. Essa caravana maravilhosa que a gente busca, né, a todo momento, estar presente, estar envolvidos, porque é uma caravana maravilhosa, porque essa caravana leva a gente para Jesus, e esse é o nosso melhor caminho, é o caminho que todos nós deveríamos querer, e todos aqueles que já estão alertas, atentos à busca desse caminho, já estão sentindo essa boa influência e essa melhora que é estar trabalhando, auxiliando, amando o seu próximo, fazendo a caridade. E para estar junto nessa caminhada, nós precisamos entender algo importante. Nós somos espíritos imperfeitos. Estamos em um mundo de provas e expiações. Certamente, em algum momento, nós vamos ter algumas falhas, porque é inerente de nós, do nosso espírito. Estamos aqui para evoluir em várias situações, não apenas em uma, em várias. Então, em algum momento a gente vai escorregar. Mas quando nós estamos firmes nessa caravana, nesse auxílio, nessa busca de Jesus, quando nós cairmos, nós vamos levantar. Nós vamos nos esforçar, porque é assim que nós vamos ser reconhecidos pelo nosso esforço de ser uma pessoa melhor, de ser um cristão, de ser um espírita que ama, que faz a caridade. Então, às vezes eu me preocupo um pouco, porque algumas pessoas dizem assim: a gente é imperfeito, não adianta, larga a mão, deixa para outra. E eu particularmente não gosto muito dessa situação, desse tipo de pensamento, e eu acredito que a gente precisa ser diferente. A gente não está aqui para deixar nada para depois. Nós estamos aqui para melhorar hoje, para a gente fazer o que nós podemos fazer hoje, não deixar para amanhã, porque a oportunidade que nós estamos tendo agora é muito rica. Principalmente essa agora, esse momento pandêmico, é algo que, para nível espiritual, eu acredito que vai ser uma evolução grandiosa. Eu não tenho certamente a ideia e a certeza do que Deus, do que está preparado para todos nós, para essa situação, mas eu sei que é para a nossa evolução, certamente. Então a gente precisa se esforçar para estar junto a Jesus e nos aliar às pessoas que querem o mesmo. Porque quando nós estamos juntos com pessoas que buscam esse mesmo esforço, que estão querendo seguir Jesus da melhor forma possível, nós encontramos o amparo para a gente continuar na caminhada. E para a gente ir finalizando aqui também, eu vou para a última parte, que diz assim, ó: não temamos, pois o que possamos vir a sofrer. Deus é o Pai magnânimo e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas, e toda corrigenda aperfeiçoa.
Nosso Deus, esse Deus de amor, de caridade, de respeito, de justiça, não vai castigar. Esse negócio de castigo não existe. E nós que estamos aí nessa caminhada do Espiritismo, estudando, trabalhando, nós sabemos muito bem que não existe esse castigo. Como eu disse antes, muitas das coisas são nós mesmos que criamos, são consequência das nossas atitudes, seja elas nessa encarnação, seja em outras, mas tudo é oportunidade verdadeira de auxílio. A gente precisa fazer essa busca dentro de nós para ter esse entendimento, porque isso vai nos ajudar na evolução. Porque eu sei que passar por momentos que traz sofrimentos não são fáceis. E às vezes a gente tem os nossos momentos de reclamar mesmo, como eu disse, imperfeitos. Mas a gente precisa se recuperar o mais rápido possível. Se aconteceu alguma coisa, a tua vibração caiu um pouquinho, você, ai, nossa, tá difícil, ó, busca entendimento. Por que isso está acontecendo? O que eu preciso aprender com essa situação? Porque quando a gente busca olhar para o padecer, pelo sofrimento nessa ótica, na ótica espiritual, a gente reconfigura tudo dentro de nós. A gente passa de ser o coitadinho, o castigado, o que sofre, para aquele que busca entender o que precisa melhorar, o que precisa aprender para ser um espírito melhor. E a gente vê que a gente é muito amparado, é muito auxiliado, principalmente nos momentos de sofrimento, a gente nunca está sozinho. É que às vezes a gente não enxerga o auxílio. A gente não enxerga o auxílio da espiritualidade maior, não enxerga o auxílio dos encarnados que estão à nossa volta, porque a gente está perdido na reclamação, no medo, na aflição, no medo de padecer. Então a gente precisa estar bem atento, buscar sempre a Deus, buscar esse auxílio, saber que Deus é Pai e o nosso Pai sempre quer o nosso melhor, mesmo quando Ele traz alguma situação para nos corrigir que não nos agrada. Porque é assim, vida de pai e mãe, de vô e vó um pouquinho menos, né? Porque vô e vó gosta mais de mimar, que tá certo também. Mas quando a gente tá na posição de pai e mãe, de vez em quando a gente precisa ser mais enérgico, né? Ó, deixar de fazer uma coisa, deixar de fazer outra, falar algo mais firme. Isso faz parte. E você não deixa de amar o seu filho, sua filha, porque você está sendo mais firme com ela, trazendo corrigendas, como diz o texto. Porque são importantes para a evolução e a nossa responsabilidade. Então, Deus, com todo o mecanismo que existe das suas leis, ele vai fazer a lei, de alguma forma, ser cumprida. Então, a gente tem que sempre olhar isso com muito carinho, muito amor, sabendo que às vezes vai ser difícil entender, mas o tempo vai ajudar e se a gente buscar esse entendimento, tudo se encaixa muito mais rápido. E para a gente finalizar, eu já quero agradecer imensamente a oportunidade, mas eu trouxe um texto, na verdade um poema, e eu vou ler esse poema e lendo eu já vou terminar com a nossa prece. É um poema da nossa amiga Maria de Dolores, está no livro Antologia da Espiritualidade, psicografia também de Chico Xavier. E a mensagem é a seguinte: agradeço, Senhor. Agradeço, Senhor, quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima concessão, posse, prazer. Em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro e barulho.
mero capricho, simples algazarra, que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que me se florescessem na existência seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia, que me inspira a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso, que me desfruto agora o melhor tempo, de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escutes as exigências loucas, fazem-me perceber que alcançarei além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com o teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Lindo poema. Vamos aproveitar dessa mensagem maravilhosa. Vamos fechar os nossos olhos, aproveitar dos nossos irmãos espirituais que certamente estão conosco e agradecer. Muito obrigado, Deus, nosso Pai. Muito obrigado por todas as oportunidades, por todos os irmãos que passam em nossas vidas, que nos auxiliam, que nos traz aprendizados. Que o Senhor possa abençoar a todos. Que o Senhor possa, em especial, auxiliar os nossos irmãos que estão agora nos assistindo. Que o Senhor possa, por meio da espiritualidade maior, tocar os corações, auxiliá-los nas necessidades físicas e espirituais, tanto dos nossos irmãos e irmãs, quanto dos seus familiares. Muito obrigado, Mestre, que nós possamos estar sempre contigo, que assim seja. Gente, que alegria, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui estudando, refletindo junto com vocês. É uma casa que sempre acolheu todos nós muito bem. Fui muito feliz no tempo que eu tive junto com todos. Aprendi muito e sou grato. E um bom tanto desse trabalho que nós continuamos aqui na nossa cidade, São José do Rio Preto. Tudo nasceu aí do Grupo Fraternidade. E eu sou muito, muito feliz de verdade de ter passado alguns anos da minha encarnação junto com vocês. Que Deus abençoe a todos, todos que estiveram aí conosco nessa reflexão, nesse momento de estudo, que todos possam ser abençoados. Tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe.